Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de tijolo do segmento de logística HGLG, exatamente porque ele ganhou essa nossa votação aqui que a gente fez uma semana atrás. A gente já trouxe desses dois aqui, o HGLG demorou mais soltar o relatório, soltou ontem, eu tô gravando o vídeo hoje na quarta e tá saindo amanhã aqui no canal na quinta-feira. Então vamos lá comigo. Estamos aqui no relatório do mês de novembro, que se refere aos pagamentos feitos agora no mês de dezembro, mas antes de mostrar o relatório propriamente dito, eu vou trazer alguns números para vocês, retirados lá do site do Investidor 10, onde há uma comparação entre o HGLG e os seus principais pares, retirando aí do meio aqueles fundos de logística que estão com algum problema, né, com um P sobre VP muito baixo, que está com alguma coisa fora do normal, uma vacância alta demais, algo do tipo. Retirando essa turma, a gente vê que o HGLG no momento está com o segundo maior dividend yield dos fundos de logística, com 9,14% ao ano. É atualmente o segundo maior P sobre VP, isso não é bom, né? Ou seja, ele é o segundo mais caro, está com um P sobre VP de 1,05, ou seja, está com 5% de ágio em cima do valor patrimonial da cota, e é o número 1 em termos de patrimônio líquido, com 5,17 bilhões, cerca de 2 bilhões acima e um pouquinho mais do XPLG e do BTLG, esses outros dois fundos que eu fiz vídeos recentemente, você pode assistir aqui no canal. E nesse dia que eu estou fazendo aqui a gravação, o valor de mercado da cota estava R$ 160,95 e o valor patrimonial R$ 153,13. Por isso que está com esse ágio de 5%, né? A liquidez do fundo é muito boa, cerca de 11.216.000, ou seja, é muito fácil vender e comprar cotas em grandes quantidades do fundo. O dividendo que vai ser pago agora no mês de dezembro, anunciado no final do mês passado, foi de R$ 1,10, o que corresponde a um dividend yield do mês de 0,68%, ou seja, está baixo. E a gente também vai responder aquela pergunta dos milhões. Nesse mês de dezembro, para ser pago no mês de janeiro, vai ter aquela porrada de final de ano, início de ano novo, como teve no ano passado, que ele pagou 2,20, ou seja, como se fosse um 13º. Vai ou não vai ter? Daqui a pouquinho a gente vai tentar responder essa pergunta. E vamos lá, continuando. No fechamento do mês de novembro, a cota estava R$ 161,40. A quantidade de cotistas é muito grande, 430 mil cotistas para um fundo de base ciência, que é extraordinário, mas o fundo também é antigo. Eu estava olhando aqui, o fundo é de 2010, ou seja, já tem 13 anos na bolsa. Já coloquei o valor distribuído por cota. Atualmente, a área bruta alocável do fundo é 1.400.000 metros quadrados. Esse valor aqui de yield, se fosse multiplicado por 12, daria 8,2, ou seja, abaixo do valor que eu passei para vocês, porque o valor que eu passei para vocês inclui duas distribuições extraordinárias, uma em janeiro e uma em julho. O fundo possui uma pequena alavancagem de cerca de 12,6% e a vacância dele física atualmente na faixa de 10% e a financeira de 4,5%. Vamos então começar os comentários do gestor. Nesse mês de novembro, o fundo apurou uma receita total de 36 milhões, o que equivale a cerca de R$ 1,07 por cota. Só que o resultado, ou seja, o lucro do fundo, ou seja, retirando os valores das despesas, foi de apenas 82 centavos por cota, só que ele distribuiu 1,10. Ou seja, ele teve que tirar dinheiro da reserva, quase 30 centavos, né? Cerca de 28 centavos, tirou da reserva para cobrir e completar o valor de 1,10, porque ele quer manter esse patamar de estabilidade nas distribuições. É isso que ele tenta fazer. Então, o rendimento foi relativamente baixo, mas ele completou para ficar 1,10. Os principais impactos no resultado, ou seja, no lucro, foram em ordem. O seguinte: uma multa rescisória do Walmart, que é o Walmart, WMB, referente à saída do HGLG de Betim, que gerou 2.585.000, cerca de 8 centavos por cota. Aí a vacância financeira, que estava 4,46, agora vai subir para 8,62 no mês de dezembro, ou seja, vai aparecer isso no próximo relatório. E em segundo, teve o pagamento de uma multa, indenização e aluguéis de competências passadas da Sequoia, no Pactorino, que com os valores somados geraram 539 mil, que equivale a cerca de 1,5 centavo por cota. Nos comentários do gestor, nesse item 4, ele ainda cita a questão da venda da CSHG, né, administradora do HGLG, para a Pátria Investimentos, divulgada ao mercado dia 6 de dezembro. O bom dessa informação, para quem ainda não estava sabendo, que isso aqui foi tão divulgado, muita gente estava querendo saber disso aí faz tempo, muita gente estava preocupada com isso, foi confirmado que a Pátria também vai migrar, né, vai levar os profissionais que atuam e integram um time dedicado à divisão
divisão aqui do HGLG. Muita gente estava preocupada que não fossem trazidas essas pessoas e fosse colocado novas pessoas, até da própria pátria. E com certeza isso ia trazer malefícios ao fundo, porque eles já fazem um trabalho muito bom, esse pessoal, e muita gente queria que eles continuassem. E eles vão continuar, isso é muito bom para o fundo. Aqui temos a DRE do fundo e temos como comparar novembro e outubro. A gente vê que tem uma diferença grande da receita de locação do mês de novembro para outubro, até como se tivesse uma vacância gigante acontecendo. Eu achei bem estranho isso aqui, mas não fica claro aqui no relatório porque que houve essa redução tão grande nos valores da receita. Caiu de 38 milhões para 28 milhões. O rendimento mobiliário praticamente se manteve, não teve muita diferença. Teve uma diferença grande, foi nessa parte da correção monetária e outras receitas. Aí teve essa redução aqui de 1.265 para 674 mil, praticamente a metade do valor. Mas o problema foi essa redução aqui de cerca de 10 milhões na receita de locação, né? Isso fez uma diferença grande. Por isso a gente vê que no total das receitas teve uma diferença de cerca de 10 milhões, 46 milhões para 36 milhões. As despesas praticamente não mudaram muito, principalmente as despesas financeiras aqui e as despesas operacionais. Aqui a operacional aumentou cerca de 700 mil e a imobiliária dobrou. Diminuiu a receita e aumentou as despesas em cerca de 1 milhão e 200 mil. Com isso, o resultado do mês de novembro foi bem pior em relação a outubro. 27 milhões e 758 mil contra 39 milhões e 84 mil. Só que o rendimento foi exatamente o mesmo. O rendimento anunciado que eu falo. 37 milhões e 166 mil. Exatamente porque ele trouxe dinheiro que ele tinha em caixa acumulado para distribuir. E isso resultou naquele R$1,10 por cota que a gente já viu. Pronto, chegamos naquele momento esperado que eu queria mostrar para vocês o que eu acho que vai acontecer, se vai ter aquela porrada de final de ano, começo de ano novo do fundo, como aconteceu aqui no mês de janeiro. Aqui é o mês que ele faz o anúncio. Por exemplo, o que a gente está recebendo agora é o que foi anunciado no fim de novembro. Então, o que foi anunciado no final de dezembro do ano passado foi pago em janeiro desse ano. Em janeiro desse ano ele pagou R$2,20. Você vê que ele distribuiu durante o ano todo R$1,10 como um relógio, com exceção desses 2 meses aqui. No mês de dezembro do ano passado, que pagou em janeiro R$2,20, e no mês de junho, que pagou em julho R$1,50. Olha o detalhe, eu peguei e abri o relatório do mês passado para ver quanto é que ele tinha acumulado. Aqui é o saldo acumulado por ele ao final do mês. No mês de novembro de 2022, ele tinha R$2,57 de resultado acumulado. E com isso ele conseguiu distribuir R$2,20 no mês seguinte. Completar esse valor de R$1,10 e colocar mais R$1,10. Na realidade não deu nem R$1,10 o resultado. Ele colocou R$1,10 e completou o outro R$1,10, digamos assim. Mas isso, ele naquele momento, ele tinha R$2,57 como resultado acumulado. Olhemos agora para o resultado acumulado dele ao final do mês de novembro de 2023. Aqui era novembro de 2022. Agora novembro de 2023. Apenas 77 centavos. Ou seja, dependendo de quanto for o resultado, do mês de dezembro, ele praticamente só vai conseguir completar R$1,10 e sobrar um trocado. Ou seja, não vai ter dinheiro para dar uma porrada. Ele até poderia dar uma mini porrada, digamos assim, como ele fez aqui no mês de junho, que pagou em julho. Mas é pouco provável, porque isso praticamente iria zerar os resultados acumulados dele. A não ser que o resultado nesse mês de dezembro aconteça alguma venda de algum imóvel e isso gere um ganho de capital para o fundo. E com esse ganho de capital extra ele possa dar aquela porrada. Mas se não tiver nenhuma venda, então provavelmente esse valor de 77 centavos vai ser insuficiente para dar uma porrada daquelas. Pode ser que seja uma mini porrada, mas uma de 2,20 como aconteceu no ano passado, isso aí eu acho que a gente pode descartar, a não ser que venha uma venda grande que cause um grande ganho de capital. Eu acho que só dessa forma. Então infelizmente essa é uma notícia que eu não gostaria de dar, mas eu creio que se tiver algo extra, não vai ser muito. Pode ser que eles paguem 1,20, 1,30, algo assim, só para dizer que, ó, foi diferente. Estamos dando aqui um extra para vocês, mas nada como esse 2,20. Pode ser que chegue até 1,50. Digamos que nesse mês, ele em vez de ficar gerando nessa faixa de 88, ó, que foi 88 centavos, 82, 82, digamos que ele deu 1,10. Aí ele complemente mais uns 20 centavos e deu 1,30. Pode ser que aconteça. Tomara que aconteça para ele dar esse extra, mas pode ser que ele não pague nenhum extra e simplesmente mantenha esse R$1,10 que ele está mantendo nos últimos meses, com exceção desses 2 meses que eu falei para vocês. Aqui a
gente vê a composição do patrimônio líquido de forma, digamos assim, gráfica, que eu acho que fica bem legal da gente mostrar e ver como é que tá a situação do fundo atualmente. Você vê que ele realmente é um fundo de tijolo, mas ele tem algumas coisas que não são tijolo. Mas a grande maioria é tijolo, 4 bilhões 560 milhões. Mas ele tem quase 390 milhões em fundos imobiliários, ele tem cerca de 254 milhões em CRIs e ele tem cerca de meio bilhão em LCI. E ele ainda tem cerca de 173 milhões em renda fixa. Fora isso, ele tem algumas parcelas a receber em torno de 46 milhões. Ele tem essa dívida aqui de cerca de 1 milhão e tem essa alavancagem de 756 milhões, que se ele quisesse, ele poderia quitar aqui, né? Essa é a alavancagem, aquela que eu falei no começo do vídeo. Lá no comentário do gestor, no início, mostrava cerca de 12,5%. E no total, o patrimônio líquido do fundo é 5 bilhões 164 milhões. Aqui a gente vê essa lista dos meses de reajuste do fundo, dos aluguéis do fundo, e a gente vê que a maioria do fundo, o contrato é indexado ao IPCA, 81%, e cerca de 17% ao IGPM. Em relação aos locatários, o principal está no outros, né? Ou seja, vários locatários mais desconhecidos, digamos assim, e ele tem uma concentração aqui em Volkswagen cerca de 14%, cerca de 11% no Mercado Livre, 4% Carrefour, 4% Ambev e 4% Leroy Merlin. Esses são os principais locatários do fundo, né? Se você somar todos eles aqui, dá cerca de quase 40%. O principal tipo de contrato que trabalha aqui o HGLG é o típico mesmo, quase 70%, e cerca de 30% no atípico, quase 33%. Essas são aquelas dívidas que produzem aquela alavancagem do fundo de cerca de 12,5% em relação ao patrimônio líquido. São esses CRI aqui. O CRI Duque Ribeirão, CRI São Carlos, MELI 48, MELI 64 e GTIS. Tá aqui os valores, tá aqui as taxas que o fundo paga e tá aqui o prazo de pagamento de cada um. E esse aqui tá com a carência de 6 meses e esse aqui com a carência de 4 anos. Aqui a gente tem a lista dos imóveis do fundo. Tá aqui toda a lista, a localização, a cidade aqui do lado, a área bruta locável de cada um deles, a participação que o fundo possui em cada um desses imóveis. A gente vê aqui as vacâncias, você vê que tem uma vacância alta aqui no HGLG Betim, quase 80% vago, e nesse Cone tem quase 18% vago. Também tem o HGLG Itupeva que está 23% vago, tem esse outro aqui HGLG Itupeva também 16,7%, Masterlab 23%, Tectal 44%, quase 45%, e HGLG São José dos Campos cerca de 33%, são as maiores vacâncias. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o HGLG na sua carteira, você está pensando em colocar o HGLG na sua carteira? Qual outro fundo desse segmento de logística você possui na carteira? Diga aqui nos comentários para a gente trocar figurinhas aqui. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais tempo de jeito nenhum. Se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos e você assistir assim que o vídeo for lançado. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!